Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o Mais Que Um Livro. Hoje eu vou responder a uma tag criada pelo canal Livraria em Casa, do Paulo Hatz. A tag se chama Metas Literárias de 2022 e basicamente são perguntas sobre leituras que você pretende fazer ao longo desse ano. Eu achei bem interessante porque vai acabar me ajudando a ter uma luz no caminho para saber que livros eu vou ler em 2022. Assim como eu deixei o link do vídeo original na descrição, eu coloquei também as perguntas dessa tag para você comentar aí embaixo quais são os livros que você quer ler em 2022. Não se esquece de deixar suas respostas. Para começar, temos a pergunta: quantos livros pretende ler? Bem, eu quero passar a quantidade de livros que eu li em 2020, que foi 29. Então, para alcançar essa marca, ou seja, pelo menos 30, eu vou ler 28 livros, isso já considerando a leitura que eu estou fazendo agora, que é Maus. Só para avisar, Maus vai ser a próxima resenha do canal, que vai sair na próxima semana. Isso é claro se você estiver assistindo a esse vídeo na época em que ele foi lançado. Então é isso, pelo menos 30 livros eu quero ler em 2022. A segunda pergunta é uma continuação que você quer ler. E para essa categoria eu vou responder duas séries, começando por Amanhã, mais especificamente o segundo livro da série, que é Amanhã, O Silêncio da Noite. Eu fiz uma resenha sobre o primeiro livro dessa série aqui no canal, e esse é o primeiro livro, Amanhã, Quando a Guerra Começou. Então você pode conferir mais detalhes no vídeo que eu fiz, que eu tô colocando no card aqui em cima. Essa é uma saga muito boa e eu recomendo pra caramba. Nesse segundo livro a gente vai ter os desdobramentos do que aconteceu no final do primeiro volume. Amanhã acompanha a história de um grupo de amigos australianos que durante suas férias saiu para acampar e quando retornou à sua cidade natal, percebeu que ela tinha sido invadida por um inimigo desconhecido. A partir disso, esses amigos vão ter que lutar para sobreviver em meio a essa ameaça. A outra série é a trilogia O Ceifador. Eu terminei de ler o primeiro livro no final de janeiro, se eu não me engano, e eu fiquei muito animado para saber o que é que vem a seguir na continuação, que é A Nuvem. O Ceifador, a trilogia O Ceifador, começa mostrando uma sociedade em que não há mais mortes por causas naturais, nem miséria, fome, guerras, nem nada do tipo. As únicas pessoas capazes de tirar a vida de outras são os ceifadores, profissionais que foram designados para isso, para evitar problemas de superpopulação e a Terra acabar não aguentando esse contingente muito grande de pessoas. Aqui a gente vai acompanhar as jornadas dos aprendizes Citra e Rowan nessa jornada para se tornarem ceifadores. Vale muito a pena a leitura, eu recomendo demais. O próximo item dessa tag é um autor que você quer ler pela primeira vez e, além disso, qual é esse livro. Para essa categoria eu vou falar de um autor que eu já comentei sobre no vídeo Livros para Ler no Primeiro Semestre de 2022. O autor é o Stephen King e o livro é A Espera de um Milagre. Como eu já falei sobre esse livro nesse vídeo que eu acabei de dizer, eu não vou me alongar muito, mas eu recomendo você assistir ao vídeo, que tá bem legal. Eu falo de outras leituras também que eu quero fazer nessa primeira metade de 2022. O card está aqui em cima e é só clicar. O Stephen King é um escritor muito produtivo, ele já fez vários livros e eu quero conhecer as histórias criadas por ele. Vou começar por A Espera de um Milagre. E eu também quero ler pela primeira vez nesse ano a Octavia Butler. O livro que eu escolhi foi Kindred, Laços de Sangue. Como eu falei no outro vídeo também, tem um tema que me chama muito a atenção, que me conquista logo de cara, que é Viagem no Tempo. Além disso, é um livro muito bem recomendado e avaliado, então eu estou muito curioso para fazer essa leitura. A próxima pergunta é sobre um autor que você gosta muito e pretende ler mais. Nessa eu vou colocar o Neil Gaiman. Eu tenho bem uns 6 livros dele aqui em casa e a escrita dele me agrada bastante, mesmo que eu tenha me decepcionado com Deuses Americanos. Mas acontece, talvez tenha sido só uma percepção pessoal minha mesmo, até porque tem muitas pessoas que gostam demais desse livro, só que comigo não deu certo. Mesmo assim, não foi suficiente para me desmotivar em relação aos outros livros que ele escreveu e que eu tenho aqui em casa também. Falando de autor brasileiro, eu posso citar o Rafael Montes. Eu já li 2 livros dele, que foram Uma Mulher no Escuro e O Vilarejo. No caso de O Vilarejo, você pode conferir uma resenha que eu já fiz aqui no canal, tá lá na playlist de resenhas, você pode conferir depois. Eu gostei demais desses 2 livros e provavelmente o próximo dele que eu vou ler vai ser Suicidas. O quinto item é o que você vai se desafiar a fazer de diferente em 2022. E eu tô considerando esse ano como o ano da retomada, e eu digo isso tanto em relação ao canal, quanto em relação às minhas próprias leituras, porque ano passado eu fiquei devendo.
Em 2022 eu quero ler um livro diferente por semana. E eu sei que isso pode ser difícil, principalmente pelo fato de ter que conciliar minha rotina com outras atividades, mas como a própria pergunta diz, é um desafio, então foi esse que eu escolhi. Aproveita e diz aí nos comentários o que é que você pensa em fazer de diferente esse ano. E se tem uma coisa que eu sei que você já está acostumado a fazer, é curtir o vídeo, né? Não se esquece de fazer isso, porque ajuda demais o canal a ser divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. A sexta pergunta da tag é um calhamaço que você pretende ler. E eu quero muito ler Duna, principalmente depois de ter visto o filme nos cinemas. Eu achei sensacional e isso me motivou ainda mais a querer ler o livro. Eu falei sobre a história dele no unboxing que eu fiz na época do Amazon Prime Day. Eu encontrei ele por um preço muito bom, então eu tenho que fazer jus à compra. Vamos para a próxima categoria, livros nacionais. Além da trilogia do Adeus, do João Azanello Carrascosa, eu quero ler outros livros brasileiros que eu tenho em e-books. Um deles é Agosto, do Rubem Fonseca. O livro tem como pano de fundo episódios que resultaram no suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. O autor mescla realidade e ficção e conta o assassinato de um empresário. As investigações feitas pelo policial Alberto Matos o levam ao Palácio do Catete e podem incriminar pessoas próximas ao presidente e ligadas à crise política do país. O outro livro que eu penso em ler é Liga da Tempestade, escrito por Alexandre e Felipe Nobre. Eles são pai e filho e desenvolveram essa ficção científica juntos. A história apresenta uma abordagem diferente para a inteligência artificial e conta sobre um personagem que é transportado de uma hora para outro universo. Nele existem conflitos familiares e políticos, e o personagem vai ter que achar um jeito de voltar para casa. Para isso, ele vai contar com a ajuda da inteligência artificial. Eu acho que vai ser bem interessante acompanhar essa história. A oitava pergunta dessa tag é um livro que pretende reler e eu escolhi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, escrito pelo Marçal Aquino. Eu li em 2020 e foi a terceira resenha que eu trouxe para o canal. Recomendo você dar uma olhada, depois eu estou deixando o link para o vídeo, na verdade o card para esse vídeo, bem aqui em cima. Esse é um dos meus livros favoritos e eu quero muito ser surpreendido de novo por ele. Chegamos ao final dessa tag com a categoria Um livro hypado que você finalmente pretende ler, e eu escolhi o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Assim como Daisy Jones falam bem demais desse livro e alguns dizem que é até melhor. E se eu já amei Daisy Jones em The Six, nem imagino então como vai ser a experiência com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Para a décima pergunta, que é um livro clássico que você quer ler, eu vou de Laranja Mecânica. Eu lembro que eu trouxe esse livro no primeiro ou no segundo unboxing no canal e eu ainda não li. Eu sei que é uma obra desafiadora, mas eu tenho vontade de encará-la ainda em 2022. A última pergunta para essa tag é o lançamento que você está mais ansioso. E para essa categoria eu vou falar de um livro que já foi lançado, mas claro, em 2022, que é Arrastados, da jornalista investigativa Daniela Arbex. O livro foi publicado pela Intrínseca e saiu no mesmo dia em que o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completou 3 anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Daniela Arbex e ela falou sobre o processo de construção do livro. Como é que foi o planejamento para contar essa história tão densa e com tantas nuances e versões, né? Então, na verdade, assim, o rompimento da barragem de Brumadinho, eu falo que é uma história com escala industrial. Tudo tem escala industrial nessa história, que é o tamanho da dor das pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conferir a conversa que eu tive com ela. Essa foi uma tragédia que marcou o Brasil e deixou 270 pessoas mortas. Até a publicação desse vídeo, 3 anos depois, os bombeiros ainda estavam procurando por 6 vítimas. O rompimento da barragem explorada pela mineradora Vale também foi capaz de contaminar rios, o solo e destruir casas e a cidade de Brumadinho. Como a própria Daniela Arbex fala, a gente não pode esquecer dessa história. Eu já li o Todo Dia, a Mesma Noite, em que ela fala sobre o incêndio que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, e foi uma experiência muito forte. Eu imagino que o mesmo acontecerá quando eu ler Arrastados. Esses são alguns dos livros que eu tenho vontade de ler em 2022 e, querendo ou não, esse vídeo acabou sendo um complemento daquele que eu fiz no final de janeiro. E eu quero saber quais são as suas respostas para essa tag. Como eu disse no começo do vídeo, eu deixei as perguntas dela na descrição do vídeo e eu estou muito curioso para saber quais livros você pretende ler em 2022. Deixe aí nos comentários.
Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, ainda dá tempo. É só clicar no joinha que tem aí embaixo que isso me ajuda demais. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o Mais Que Um Livro com seus amigos. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, mas no próximo sábado eu tô de volta com a resenha de Maus. Ativa as notificações do canal para não perder esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.